Num vilarejo não muito distante da cidade de São Paulo, existe uma lenda que a neblina pode nos contar. Quase tão inglês quanto as peças de Shakespeare, o cenário dessa história surgiu ao redor de uma ferrovia construída no século passado. A vila de Paranapiacaba, ela começou como um grande acampamento para os ferroviários, trabalhadores, né, da ferrovia, da primeira ferrovia paulista, né, que é a SPR. Conta a lenda que na casa mais alta e imponente morava um homem que controlava toda a vila. Seu filho se apaixonou por uma moça humilde que vivia longe da realidade de seu amado. Paranapiacaba foi construída de acordo com uma hierarquia social. As casas que ali foram construídas, elas obedeceram a um tipo de hierarquia dentro da própria companhia. Para um fiscal, um tipo, para um maquinista, outro tipo, para um fecho de divisão, outro tipo, para um engenheiro, um outro diferencial, para o geral, o famoso castelinho. Então ali você tem toda uma série de componentes hierárquicos que era relativo à própria ferrovia. Ferrovia esta que foi construída para ligar a região central do país ao Porto de Santos, levando café, produto que era o motor da economia brasileira nos idos de 1800. Naquele tempo nós podíamos falar em manufaturados que vinham da Europa, e o Brasil praticamente era agrícola, né? Então quando os ingleses transferiram toda a tecnologia de infraestrutura e tudo, Paranapiacaba foi importante. Por quê? Porque se você pensar, qual o único veículo, qual o único tipo de transporte que ligava a Baixada ao Planalto, trazendo progresso? Era Paranapiacaba. Vencendo essa rampa que era a Serra Funicular, você pensa a estrutura que os ingleses trouxeram e o progresso que Paranapiacaba representou para os anos 1920, 1940 e aí por diante. Estamos falando de ferrovia. Isto é uma máquina produzida em 1862. Tem duas dessas aqui no Brasil, uma aqui e uma em Paranapiacaba. Lá em Paranapiacaba, naquela época, chamava-se Alto da Serra, as pessoas responsáveis pelas máquinas a vapor, eles esvaziavam aquilo e pavimentavam a vila todinha com esse carvão compactado. Era um verdadeiro asfalto ecológico. Isso em 1860 para frente. Você veja a importância notória num país que nem fabricava pinico. Nós temos essas tecnologias todinho. O Brasil, calcule você, tudo que você precisaria naquela época, em 1860, nada, exclusivamente nada era feito no Brasil. Nós somente fazíamos café, trigo, cacau, coco, paçoca, mandioca, mate, nada mais. O café veio trazer um fundo de cultura maravilhoso, que trouxe as pessoas para ganhar dinheiro aqui no Brasil, trouxeram as suas tecnologias. A ferrovia, no entanto, representava muito mais do que um simples meio de transporte para pessoas e produtos. Para os moradores de Paranapiacaba, era ali, ao redor da estação, que surgiam as paixões. Os jovens tinham um certo limite de divertimento. Nós tínhamos a estação e quando os trens chegavam até ela, até eles separarem as composições para a descida da serra, nós ficamos ali passeando em volta da estação, uma estação muito ampla, muito bonita, toda linda em si pela sua arquitetura vitoriana, e ali ficávamos aguardando o vai e vem das meninas, era um flertezinho. Os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E aos 9, a mamãe, aos 8 anos, minha mãe conheceu uma pessoa e resolveram morar juntas. Ele era um engenheiro construtor, trabalhava numa empresa mineira que pegava projetos, né? Ele foi para o Paraná, para Cornélio Procópio, para construir a nossa rodoviária. Lá se conheceram, resolveram ficar juntos e vieram de trem pela Sorocabana. Aí o destino era Santos, porque ele veio para construir os altos fornos da Cosipa. Só que chegaram aqui, e estava um dia maravilhoso,
e houve um atraso, um problema na serra, atrasou 47 minutos. A mamãe ficou aqui esses 47 minutos e foi o tempo suficiente para ela se apaixonar por este lugar. Aí ela disse, eu não quero morar em Santos, eu quero morar aqui, né? E aí meu padrasto foi, nós tínhamos uma linda estação em Paranapiacaba, que infelizmente botaram fogo no dia 5 de janeiro de 1981. Aí ele foi lá e o seu Cravo, dono do bar, disse assim, nossa, olhou para a mamãe e disse assim, menina, acho que seu destino realmente é morar aqui. A vila de Paranapiacaba tornou-se imperiosa a ser construída, dadas as necessidades da mão de obra especializada. Só que o número de pessoas que foram contratadas, praticamente solteiros, e para justificar as casas aqui são casas geminadas, o que aconteceu? Quando começou o valor de ficar longe da família, constituir família, problema sexual, eles foram transformando, diante da necessidade, essas habitações coletivas em casas. Aí eles foram trazendo as famílias para cá. E com isso vem o quê? A religião, a questão futebol já tinha sido trazida pelos ingleses. Lá tem uma certa memória que nasceu o futebol em Paranapiacaba. Na realidade, a história do futebol em Paranapiacaba é um pouco diferente do que eu conheço por aí através das minhas pesquisas. Quem trouxe o futebol para o Brasil foi o senhor Charles Miller. Esse senhor é um notório funcionário da mala real inglesa, ele não tinha nada com a ferrovia a não ser o pai dele. O pai dele e o avô dele é o Daniel Maxon Fox, o construtor da vila. Ele sim tinha uma relação com a vila. O Daniel também, porque foi o construtor, mas o Charles Miller, ele passou para o Paranapiacaba, ele trouxe consigo algumas bolas, uma delas deixou em Paranapiacaba para o administrador, que tornou-se um zagueiro fantástico, o Wellington, e esse homem tornou-se fã incondicional do futebol que surgia naquela época. Aí veio a primeira partida de futebol entre o SPR Clube com o time de Gás aqui em São Paulo, no Brás, num campo de várzea, que não existia uma formatação para um campo de futebol. Futuramente, aí, por volta de 1901, 1903, começou-se a formar o aspecto de um campo de futebol já dentro da vila, para essa finalidade. Em 1903, aí que começou realmente o futebol dentro da vila de Paranapiacaba. Então era assim, era tudo bonito, e os times de futebol, realmente eles faziam até uma seleçãozinha para vir jogar com o Serrano, que o time aqui era imbatível mesmo. Mas tinha o nosso fator adrenalina, né? Nós podíamos entrar com 12 pensando que tinha 11, né? E quando nós estávamos perdendo, Ramon Justo, que morreu com 100 anos, esse cidadão ele tem uma história que ele conseguiu frear um locobreque depois que ele soltou do cabo de aço, salvou bastante pessoas. Então ele apitava gol e nós corremos para o centro do campo, né? E os jogadores de fora ficavam pasmos, eles ficavam assim até irônicos, né? Mas a gente gritava gol mesmo, viu? Mas ó, nós ganhamos do Corinthians aqui de 2-1, Esporte Clube Corinthians Paulista. O cenário já em si, ele bucólico como ele é a respeito da neblina, da pouca iluminação, do pouco transeúnte da vila. E isso tudo dá um clima de suspense, de mistério. O engenheiro-chefe, descontente com o romance, trancou seu filho no porão no dia do casamento dos jovens apaixonados. Tomada de tristeza e humilhação por ter sido abandonada no altar, a noiva fugiu em direção à serra e se jogou num precipício. Dizem que a partir de então, todo fim de tarde, a vila é tomada por uma densa neblina. É a noiva procurando seu amado. E assim, em 1961, em maio de 1961, eu cheguei em Paranapiacaba, com muita neblina, e só fui ver a cidade onde eu estava em setembro, porque chovia e fazia neblina o tempo todo. Lá tem um imperativo que é um item muito interessante. Lá existe a famosa neblina, o fog, que os ingleses ficaram sobejamente amados por aquele momento, em ter uma parcela
da Inglaterra ali dentro do trabalho dele. A respeito das lendas de Paranapiacaba, nós temos que navegar junto com elas. As lendas em Paranapiacaba, elas são meio bucólicas, porque todo o ambiente ele leva ao misticismo, leva a um pensamento de mistério. O cenário em si ele já é propício. Aquela neblina, tênue luz, as poucas passagens de pessoas, tudo isso leva a um clima de suspense, de mistério. Hoje, Paranapiacaba tem o sossego, né? Paranapiacaba ela é única no mundo, não existe Paranapiacaba em nenhum outro lugar. A vila para mim representa um lugar de origem, ele tem a minha infância ali dentro gravada, os personagens, os maternos, os tios, os primos, a infância bem divertida, bem manuseada, ela foi feita toda dentro de Paranapiacaba, e me deixou marcas indeléveis para que eu pudesse tê-las até nos dias de hoje. Todos a bordo!